Vamos aos exemplos de anéis. Primeiro, o anel dos inteiros. Então, você não entendeu direito o que é um anel, pensa nos inteiros. Os inteiros é o nosso exemplo de anel. Por quê? Porque é possível somar e multiplicar. Ok? Então, lá tem uma soma, tem uma multiplicação, e é verdade tudo aquilo que a gente falou. A soma é um grupo abeliano, e a multiplicação tem unidade, a multiplicação é comutativa, então ele é um anel. Eu estou passando o mouse no lugar errado. Então ele é um anel, é comutativo, isso significa dizer o quê? Que a multiplicação é comutativa, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2, e ele tem unidade. Ele tem o 1, que é o cara que multiplicado com todo mundo dá o todo mundo. Ok? Outro conjunto legal é esse Zn. E a gente já brincou com ele enquanto grupo. Enquanto grupo aditivo, ele era bem tranquilinho. Você podia fazer soma. Como é que é o Zn? Pensa no Z6. O que é o Z6? É o 0 barra, 1 barra, o 2 barra, o 3 barra, o 4 barra e o 5 barra. Para no n-1. Quantos elementos tem? 6. Como é que você faz a soma? Como é que você vai somar 2 mais 4? 2 mais 4 dá 6. 6 é o zero. Qual é o resto da divisão de 6 por 6? É zero. Então, como é que você multiplica? Como é que você multiplica, sei lá, o 2 e o 5? 2 vezes 5 dá quanto? 2 vezes 5 dá 4. Então, esse conjunto, o Zn, e aí vocês podem pegar alguns n's para vocês fazerem as contas. Como é que é o Z3? O Z3 tem o 0 barra, 1 barra e o 2 barra. É a classe de restos módulo 3. Então, vocês podiam fazer umas continhas, vocês podiam fazer uma tabelinha, uma tabuada do Z3, por exemplo, que aí vocês vão começar a entender como é que isso funciona. É possível somar e multiplicar, e isso é um anel comutativo com unidade. Então, ele é chamado de anel dos inteiros módulo n, onde n você pode escolher o seu número favorito. Então, você pode pensar no Z2, no Z3, no Z4, no Z5, no Z6. E aí, se vocês começarem a pensar um pouquinho, a gente só está conseguindo conversar cada um num lugar, e a gente só está aqui nessa aula por causa do Z2. O Z2 é 0 e 1. E toda a computação, todo mundo digital é feito em cima de zeros e uns. Então, o Z2 é um anel comutativo com unidade que permite a gente estar aqui, que permite a gente usar qualquer coisa eletrônica que vocês tenham contato na vida. Porque é binário, é 0 e 1. A máquina só entende ligado e desligado, presença, ausência ou presença de sinal. Só isso. Ok? Então esse anel, o Z2, é o anel mais baratinho que a gente pode ter. E ele explica, e ele é usado pra gente aqui. Polinômio. O conjunto dos polinômios é um anel. Só vocês lembrarem que polinômio é um negócio onde a gente coloca números, coeficientes e coloca uma variável. E vai colocando expoente nessas variáveis. É possível somar dois polinômios? É. É possível multiplicar dois polinômios? É. Você multiplica todo mundo com todo mundo, faz a distributiva e depois junta os termos semelhantes. Esse conjunto dos polinômios com essa soma e com essa adição vai ser um anel. E o mais legal é se vocês começarem a pensar que aqui dentro pode ter só números inteiros, por exemplo. Você pode fazer o anel de polinômios, você pode fazer o zx, que R aqui é qualquer coisa. R aqui pode ser o z, o q, o r ou os complexos. Inteiros, racionais, reais ou complexos. Então você pode escolher onde você vai pegar os coeficientes e aí você faz essa conta, faz a soma e faz a multiplicação de elementos. Isso é um anel. E ele vai ser comutativo e ele vai ser com unidade. Ele é comutativo porque quando você multiplica dois polinômios, o polinômio final é igual. E ele é a unidade. Quem é a unidade dele? A unidade dele é a função constante igual a 1. É a função que só tem um coeficiente igual a 1 e todos os outros são iguais a 0. Outro exemplo legal é o conjunto das matrizes quadradas. O conjunto das matrizes quadradas é um exemplo de anel. Conjunto, e é legal que esse anel é não comutativo.
É possível somar duas matrizes? Vamos pensar na menor matriz, né? Pequenininha, na 2 por 2. É possível somar duas matrizes 2 por 2? É. O conjunto das matrizes 2 por 2 com a soma é um grupo. É possível multiplicar duas matrizes 2 por 2? É. Então, essa multiplicação é associativa, essa multiplicação é distributiva com relação à soma tanto à direita quanto à esquerda, e ela tem identidade, ela tem unidade. Quem é a matriz que faz o papel do 1? É a matriz identidade, aquela matriz que tem 1 na diagonal principal e 0 no resto, que aqui é 2 por 2, né? Só que esse anel é não comutativo. Vocês podem pegar aí duas matrizezinhas e fazer a conta A vezes B e depois fazer B vezes A. Duvido muito que elas fiquem iguais. Um outro exemplo de anel é se você pegar, por exemplo, o conjunto dos inteiros pares, os múltiplos de 2, o 2z da vida. É possível somar e multiplicar elementos ali dentro, e isso é um anel comutativo, só que ele não tem unidade, porque quem deveria ser a unidade não está dentro dele. Uma fábrica de anel, na verdade, é da forma nz, os múltiplos de qualquer número que você quiser. Por exemplo, os múltiplos de 3. O conjunto dos inteiros múltiplos de 3, que a gente representa por 3z, também é um anel, é comutativo e sem unidade. Ok? Um outro conjunto que eu vou passar rapidinho não precisa ser polinômio para eu saber somar e multiplicar. Pode ser qualquer função. Eu sei somar e multiplicar duas funções. Então, se eu pegar o conjunto das funções contínuas, esse conjunto é um anel comutativo com unidade. E a unidade dele vai ser a função constante identicamente igual a 1. Então, assim, a gente tem vários exemplos de anéis. A gente tem o anel dos inteiros de Gauss, que parece muito com os complexos, né? Os complexos é um anel também. A gente tem vários outros tipos de anéis. Eu não posso falar muito de exemplos, que a gente ainda tem que falar de outras coisas. Quais são as propriedades básicas de um anel? Primeiro, todo anel é um grupo comutativo. Então, todas aquelas propriedades básicas de grupo valem para anel. Ponto. Além daquelas, o que mais que vai valer? Agora, eu vou destacar aqui propriedades que têm a ver com a multiplicação, que foi a parte nova que entrou. Então, se você pega o zero, que é o elemento neutro da adição do anel, e multiplica por qualquer outro elemento, dá o zero. Então, eu estou focando agora as propriedades na multiplicação. Se você pega o inverso aditivo do A e multiplica com o B, volta para cá. Se você pega o inverso aditivo do A e multiplica com B, isso é a mesma coisa de você calcular primeiro o elemento AB e depois calcular o inverso aditivo dele. Ou também você pode trocar, né? Ao invés de calcular o inverso aditivo do A, você calcula o inverso aditivo do B. Então, esses três números, esses três elementos são completamente diferentes entre si. Todo mundo há de concordar comigo que são diferentes, mas são fabricados de maneira diferente, mas eles são iguais. Para todo anel, menos A, ou seja, o inverso aditivo do A. O que eu estou preocupado aqui é com como a nova relação, como a nova operação de produto se relaciona com os objetos que eu tinha antigamente, com o neutro da adição e com o inverso aditivo. Então, ele se relaciona assim. Com o neutro da adição, ele dá o neutro da adição para todo mundo. E com o inverso, ele respeita o inverso aditivo. O inverso aditivo pode andar aqui à vontade. E a outra coisa é aquela história, né, o que o pessoal chama de jogo de sinal, mas não é que é jogo de sinal. Isso aqui, ó, você pega o inverso aditivo do A e multiplica com o inverso aditivo do B, isso dá A vezes B. Não é inverso de ninguém, assim, não é, o sinal some. Eu não preciso de representar inversos aqui. Isso é pela notação mesmo. É só o que está escrito aqui, que tá, não tem nada de mágico aí, não tem nada de estranho. É só a notação mesmo, ok? E aí se você aplica isso aqui, para o elemento 1, então você tem que menos 1 vezes menos 1 é 1.
E menos 1 vezes o A é o inverso aditivo do A. Olha que legal. O inverso aditivo do 1. Qual a maneira de você fabricar os inversos multiplicativos? Os inversos aditivos. Qual a relação do inverso aditivo com a multiplicação? Como é que você fabrica o inverso aditivo do A? Você fabrica o inverso aditivo do A se você pegar o inverso aditivo do 1 e multiplicar pelo A. E se você tem 3 elementos, você tem uma distributividade agora pensando nessa subtração, que na verdade é a soma com o inverso aditivo. Ok, essas são as básicas e volto a repetir, todas as de grupo também continuam valendo. O que eu foquei aqui foi nas propriedades que envolvem a multiplicação, mas as de grupo continuam valendo.